Olá pessoal, eu sou o Bispo Miguel Uchoa E eu sou Juliane Uchoa. e esse é mais um Paz na Palavra. Hoje nós vamos dar continuidade à temporada Salmodiando, onde nós estamos estudando alguns salmos. Fizemos aquele levantamento, pessoas opinaram, e passaram a dizer quais seriam os salmos que elas desejavam, e por uma ordem de busca ou de desejo das pessoas, a gente está seguindo. Hoje a gente vai para um salmo que é muito conhecido. Foi um dos mais pedidos também. Foi um dos mais pedidos, que é o Salmo 23. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Conhecidíssimos, né? Por crentes e não crentes. Conhecido por todos, muitas casas têm uma Bíblia aberta com o Salmo 23. Ou é o 91 ou é o 23. É, exatamente, 91 e 23. 91 a gente já viu. Isso. A gente vai agora para o 23, ok? Então vamos fazer a leitura do Salmo 23 na NVI. Diz assim o Salmo: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Salmo 23, NVI. Isso. E aí vocês vão ver que assim, ao longo do estudo, a gente pegou também uma versão da Almeida, porque alguns versículos eu acho que expressam bem nessa tradução, uma mensagem bem profunda. O Salmo 23, minha gente, como mesmo diz a numeração, ele vem antes do 22, Oh, não. depois do 22. Mas o 22, ele é aquele salmo messiânico, correto? Uhum. Que tem o que Jesus fala, uma das falas de Jesus na cruz. Na cruz, exatamente. Meu Deus, por que me desamparastes, né? E o Salmo 23, ele é considerado a pérola dos salmos. O salmo mais poético, o salmo que mais expressa um coração, segundo o coração de Deus. É um salmo mais, enfim, né, mais bem elaborado, apesar de ser tão curto, mas é a maravilha do salmo. É o Salmo 23. Mostra tem uma lição clara de dependência de Deus, né? De muita dependência do Senhor. Porque o Salmo 22, pensemos, é o Salmo messiânico. Jesus está na cruz, ele disse aquilo. Mas o 23 vai dizer: ele refrigera minha alma, ele me coloca em pastos verdejantes, ele me segura no vale da sombra e da morte. Ou seja, mesmo no desespero do 22, de que é uma narrativa assim, o 23 ele vem narrar o triunfo sobre o desespero. Ou seja, é uma expressão de uma alma muito Quebrantada. quebrantada, a palavra é essa. E vejam como é importante, porque no 22 a gente vê um Salvador. E no 23 a gente chama esse Salvador de meu pastor. Esse é um Porque aspecto a muito gente interessante. entendeu Isso. a mensagem da cruz. Porque ele não é um Salvador. Não é uma indefinição de um, depois tem outro. Não, ele é o Salvador. Uhum. E aí, gente, outra coisa que é interessante nesse aspecto, ele foi escrito por Davi. Como vocês sabem, Davi também foi pastor, literalmente, né? Pastor de ovelhas, né? Então, Davi sabia qual era o papel do pastor e quais eram as características das ovelhas. O papel do pastor de guiar, de proteger, de cuidar, sabe? De dar vida pelas ovelhas, como ele lutou, né, contra o urso, leão. E o pastor se arrisca pelas ovelhas. Se arrisca pelas ovelhas. E
as características das ovelhas. A ovelha é um animal com peculiaridades. Ela é um animal altamente dependente, é um animal frágil, é um animal que precisa de cuidado constante. Porém, é um animal também que segue a voz do pastor, reconhece e segue, confia, né, a partir do relacionamento construído. Então, tudo isso é para a gente fazer essa analogia. Pastor com as ovelhas, o Senhor para conosco. Isso. E a ideia do Salmo 23, pelo menos em mim, acho que cada um pode ter uma... O Salmo é muito rico e cada um tem uma abordagem pessoal também nele, né? Eu sempre vejo uma abordagem muito de alguém que depende do Senhor, de Deus. Que depende, que não está... que apesar de estar onde ele diz estar, né, no meio das dificuldades, no meio da aflição, ele depende do Senhor. Porque qual é um dos males nossos, do ser humano como um todo? Talvez o que eu chamo da herança do Éden. Qual é a herança do Éden? É a independência. A independência é um dos grandes males do ser humano. O ser humano, ainda que nesse mundo secularizado que a gente vive, fica buscando uma espiritualidade nos lugares mais obscuros. E elimina ou descarta a possibilidade de uma relação com Deus, né? Com o eterno, o infinito, o grande Deus. E nós não, nós quando descobrimos o Senhor, nós entendemos esse salmo porque essa é a expressão da nossa vida, da dependência de Deus. Eu costumo dizer que esse mal, que é a independência, nesse salmo eu vejo, quando ele diz que eu passo no vale da sombra e da morte, eu sei como eu passo ali, dependendo dele. Então, versículo a versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou nada terei falta. Como a gente já falou aqui, essa parte do ser o meu pastor, né? E o nada terei falta, que às vezes as pessoas não compreendem muito bem. A gente quer deixar um ponto bem importante para você meditar nesse sentido. Quantas vezes você não já parou e pensou assim, tá faltando algo em mim, sinto um vazio. Muitas pessoas que já se converteram a Deus disseram assim, poxa, eu senti um vazio, eu senti uma falta, eu não sabia muitas vezes nem o que era, estava tudo bem comigo, eu estava com saúde, estava com um bom emprego, com a família estabilizada, buraco mas negro. sentia a falta de algo. E aí Jesus veio e preencheu. É isso que a gente está falando. Porque o que é que acontece? Na vida do cristão, ele tem a satisfação em Deus. E por mais que o incrédulo possa ter tudo que a gente acha que uma pessoa pode sonhar na vida, ele sempre sentirá falta de algo. Esse vazio só pode ser preenchido por Deus, porque é aquele vazio de algo que foi quebrado lá atrás e ainda não foi reconciliado. Porque nós somos a criação de Deus. Nós fomos feitos conforme imagem e semelhança. O Senhor todas as tardes ia e se relacionava com Adão, com Eva. E aquilo foi quebrado pelo pecado. Então todo ser humano tem pecado no seu... da independência. O pecado da independência. Todo ser humano tem no seu DNA, vamos dizer assim, essa falta, essa quebra, esse algo que precisa ser reconciliado. E quando a gente é reconciliado e curado por Deus, isso é preenchido. E nada olha, mais sabe, do que falta. Fazendo uma análise agora desses dias e das pessoas, de nós, do ser humano, quando boa parte das pessoas lê esse primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, me faz deitar em pastos verdejantes. A busca é invertida. Presta atenção. Ele busca primeiro não ter falta, ter fartura. Essa é a busca dele. Ao invés de buscar primeiro o Senhor como pastor. Ah, é verdade. Né? E se eu compreendo o que isso significa, eu às vezes percebo que busco primeiro essa parte. Por isso que você vê tantos buscando nas igrejas, diferentes tipos de igrejas, vão lá para buscar a bênção. Tem algum mal em buscar a bênção? Não, o Senhor, Deus é abençoador mesmo. Mas quando eu inverto isso, eu vou para buscar. Eu não vou porque Ele é o meu pastor. Porque a princípio Ele já me deu a grande bênção, Amém. que é viver com Ele.
Então, quando eu inverto isso, eu me torno um materialista cristão, vamos dizer assim. Que eu vou em busca de algo, em busca de suprir, em busca de ter, em busca de prosperidade, em busca de dinheiro, em busca de sucesso, sei lá o que mais. E aí eu inverto. Eu não compreendo que, por ele ser o meu pastor, eu descanso, dependo dele, descanso, e como Jesus disse, as demais coisas vão se acrescentando ao longo da vida. Ao longo da vida, como um processo natural. E não que você vai ter tudo que você quer, mas você vai ter tudo que você precisa segundo o propósito de Deus. Amém. A ovelha busca um pastor porque ela, primeiro, ela é ovelha. E ele é que vai suprir, ele vai cuidar dela tudo, mas ela não está em busca do cuidado, ela está em busca, ela é fiel ao pastor, ela é ligada ao pastor. Qualquer pessoa que chega num aprisco, que chamar a ovelha, se não for o pastor, ela não sai do canto. Se for o pastor, ela vai atrás. Por isso que Jesus diz, minhas ovelhas Reconhece a minha voz. reconhece a minha voz. Então, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Aqui a gente pode levantar 2 pontos da vida cristã, que uma é a meditação, né? No sentido, se você perdeu sobre disciplinas espirituais, a gente fala sobre o que é a meditação no sentido cristão, né? Aquele refletir, etc. Tá aí, vai aí Não é a na meditação playlist do que mundo, tá aí o vídeo. bem diferente. E a ação. Então, primeiramente, deitar-me faz em verdes pastos. Eu achei tão interessante que Spurgeon falou assim, fez uma ligação dos verdes pastos, a gente pensa sempre em calmaria na vida, uma fase boa e etc, o que não deixa de ser verdade, mas ele faz a ligação com a escritura, que se renova a cada manhã. Aquele é o pasto verde onde eu posso me deitar, descansar, meditar, né? Eu conheço a lei do Senhor e nela eu me deleito de dia e de noite. Esse é o pasto verdejante. A gente tem esse acesso, minha gente. No Brasil não é proibido ler a Bíblia, falar sobre a Bíblia ainda. Então não perca essa oportunidade. Creia que na palavra de Deus você vai encontrar poder, você vai encontrar pasto verdejante, você vai encontrar o descanso. Essa vai ser a hora da sua meditação. É nisso que a Escritura traz. A doutrina nos traz coisas saborosas. É uma comida, é um alimento para a nossa alma. O que é que a comida faz? O alimento faz, sustenta o seu corpo. O alimento espiritual sustenta o seu espírito. A palavra de Deus sustenta o seu espírito. Isso é a parte do que da meditação. E segundo vem a parte da ação, que ele me guia mansamente às águas tranquilas. Então, isso é feito pela ação do Espírito Santo. Lembra que o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo ele guia em toda a verdade. Olha que lindo! Primeiro eu me alimento da verdade para poder o quê? Caminhar na verdade. Como eu vou caminhar na verdade? Através da orientação do Espírito Santo. E eu não ficarei parado, porque eu também ajo. Não é só o meditar ou ficar aqui se deleitando. É por um propósito de ação. Isso. E não esqueça que está no começo, versículo 3, que é a expressão da NVI, eu gosto que diz, restaura-me o vigor. Você está cansado, né? Esse é o salmo de alguém que está assim, né? Estou cansado, estou abatido. Aí ele vem, restaura-me o vigor. Você sabe o que é uma noite de sono bem dormida, depois de um dia cansado. Restaura o vigor. O Senhor restaura o vigor. Isso. Essa relação, porque esse salmo é um salmo de uma relacional, né? É de uma relação com o Pai, uma relação íntima, é uma conversa com Deus muito na intimidade. E é uma oração de declaração de quem é Deus para mim, quem é Ele para mim. Ele é o que me traz alívio, é o que me traz segurança, é o que me traz satisfação. Isso, é verdade. E aí ele vem o que? E refrigera a nossa alma. É como o Miguel falou, quando Jesus disse, vinde a mim. E aí ele tira a tristeza, coloca esse renovo, ele tira o pecado, ele nos traz a santificação. Quando a gente está fraco, ele nos fortalece. Quando a gente acha que a maré está baixa, ele vem e inunda todo o nosso ser. Tudo isso faz parte desse vigor restaurado, né? Exato. A gente falou no culto um dia, a gente falou
algumas áreas do Salmo que, se você olhar o versículo 3, você vai ver. Veja algumas dicas interessantes. Ele fala de vigor. Para que existe o vigor? Para que você restaura o vigor? Para seguir adiante. Né? Você está com dificuldade. O Senhor me restaure o meu vigor, para me seguir adiante, para me continuar. Depois ele diz, guia-me. O que é isso? Guia-me. Orientação. Isso. Palavra de Deus. Orientação. Depois ele diz, não temerei. O que é isso? Confiança. Não temerei é porque não está tendo perigo? Não, ele diz que é o vale da sombra e da morte. Ele está numa situação difícil, mas ele não vou ter medo. Não vou temer. Depois ele diz, cita a vara e o cajado, que é o que isso? Proteção, segurança. A vara do pastor é proteção. Para danar no lobo quando ele vem para querer pegar a ovelha. E aí ele coloca o banquete à vista, né, que talvez seja mais uma parte a ser trabalhada, que é o resultado, que é a certeza de uma vitória, não obstante o que a gente está vivendo. Isso é que a gente chama de overview, né? Visão geral do Salmo. Não, e aí, não voltando do Salmo todo, né? no versículo por versículo... Ele ainda vai refrigerar a alma. Tem aquela parte que logo após o refrigério, ele diz assim, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mais uma vez, guia-me então, orienta-me pela vereda da justiça. O que é isso? O caminho certo. Todas as áreas. Que ele diz assim, ele não diz guia-me na vereda da justiça. Ele diz veredas, é plural. Ou seja, qualquer área. Por amor de teu nome. Então vamos lá. O que acontece aqui é a evidência de que uma pessoa que é ovelha do Senhor, ela tem um prazer em quê? Em obedecer a Deus. Aí, Juliano, como assim prazer? Não diz que é difícil? Poxa vida, é uma decisão difícil, né? Que você tem que negar a si mesmo. Sim, porém, quando você obedece, o resultado da sua obediência é muito mais, infinitamente mais prazeroso do que a consequência do pecado na sua vida. E quanto mais você sente esse prazer por uma obediência que você firmou, mais em situações futuras você vai escolher o quê? Obediência. Santificação, porque você viveu no passado o benefício de receber justamente pela obediência e não pela consequência do pecado. Você vai querer se desviar cada vez mais do pecado, você vai pedir que ele lhe guie cada vez mais. E a nossa vida será atos de quê? Glorificar o nome de Deus. Me guia para que o teu nome seja glorificado. Porque quando obedecemos, glorificamos o nome do Senhor. Não sei se você... tem algum comentário a acrescentar desse versículo? Ou a gente segue para o versículo seguinte? Eu escutei um negócio aqui. Eu continuo nesse onde o João colocou, logo no início, é o guia-me. Ele está regozijando porque ele tem uma orientação. Então, quando você faz a vontade de Deus e se alegra, é porque você tem a percepção que você fez a coisa certa e que você está no caminho certo. Então, você se alegra. Mas, olha, o Salmo diz, ele me guia pelas veredas, são caminhos, qualquer for o caminho, qualquer área da minha vida, como o Gil falou. Tem que ser minha área por familiar, minha área profissional, minha área... Porque às vezes a gente separa muito isso, né? Uma dicotomia absurda, de que essa é a minha vida secular e essa é a minha vida espiritual. Gente, acaba com isso. Não existe. Tem que ter uma interseção nisso. A minha vida secular e a minha vida cristã, elas se confundem. Ou então, e Deus tem que me guiar em todos os meus caminhos. Ou então entrou na igreja, começou o culto, liga a chave crente. Terminou o culto, desliga. Começou a vigília, liga a chave crente. Terminou a vigília, desliga. Como assim, Ju? Como é que é isso? Não, porque eu entro no culto, entro na vigília, tô lá. O Senhor! Aí adora a Deus, aí diz, não, porque somos corpo, eu amo meu irmão. Não. Acabou o culto, acabou a vigília, não segura a língua. Começa a falar quando chega lá no trabalho... irmão, Quando chega lá no trabalho, não dá bom testemunho. Vai viver como todo mundo do trabalho está vivendo que não conhece a Deus. Essa intercessão precisa existir. Senão, nós não estamos vivendo uma vida cristã digna, justa. Né? Eu sei que existe o jargão, seja cristão onde você estiver, mas o resumo disso é, não permita que haja 2 Miguéis, ou 2 Julianes, ou 2 fulanas. Jesus. Eu tenho que estar aqui, ó. Claro, né? Você não vai chegar no trabalho, você não vai ser um pregador chato, nada disso, mas a sua vida precisa ser, a sua atitude precisa ser a mesma. Gente, faz diferença, viu? Então,
seguindo, a gente chega num ponto ápice desse salmo, que é um dos versículos mais conhecidos. E pela versão da Almeida, ele é bem melhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E aqui é importante que a gente vá praticamente palavra por palavra. Você vai perceber por quê. Primeiro, ele diz, ainda que eu ande pelo. Ele não diz, ainda que eu ande nu. Isso significa que a gente não está, a gente não pertence ao vale da sombra da morte. A gente pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Passagem. Mas nós chegaremos às pastagens verdes. Ah, Gil, mas o que é que acontece isso? Uma dificuldade. Você não vai permanecer nessa dificuldade para sempre. E, inclusive, o maior dos inimigos, que é a morte. Sim, Mesmo que esse vale nos leve à morte, quando a gente deixar essa vida, nós sabemos que em Deus há a ressurreição. Então, nós viveremos, porque quem morre com Cristo retorna e vive com Cristo eternamente. Você puxou um assunto aí que me chamou a atenção aqui da questão das palavras. Eu ainda vou voltar à primeira palavra, o ainda que. Deixa eu voltar para o ainda que, porque é uma coisa mais de reflexão. Por que ainda que? Por que ainda que? Porque para muitos cristãos não existe o ainda que. Eu não posso passar por dificuldade. Eu não posso viver em nenhum vale de dificuldade. Não. Ele diz, ainda que ele está admitindo que eventualmente eu posso passar por um vale de sombra, por um vale de morte, um vale de dificuldade, seja lá o quê. E ainda que eu esteja nesse, ainda que é porque há a possibilidade, isso detona, isso destrói a questão da prosperidade absoluta, onde você vai ser sempre o vencedor, onde você vai ser sempre o rico, sempre que vai se dar bem. Não, porque o salmista admite o vale da sombra da morte. Não é uma rotina na sua vida, mas ele pode acontecer. É verdade. Foi só uma observação. Não, muito bem colocado, porque esse trecho é muito importante. Seguindo, ainda que, Miguel já deu uma explicação, eu andasse pelo vale, nós já vimos também a explicação para passando pelo vale. E agora, vale da sombra da morte. Essa expressão é muito importante, minha gente, porque ele diz assim, não é o vale da morte, é o vale da sombra da morte. Por quê? Porque Jesus já venceu a morte. Jesus já venceu a morte. Então nós não podemos, nem vamos mais temer essa morte. Ela é uma sombra, ela não existe mais para nós que cremos em Cristo, porque nós vamos ter a vida eterna. Você entende como isso é forte para a nossa vida? Até os outros problemas nas nossas vidas, como a gente tem a Cristo, a gente não tem mais por que temer. E aí ele segue dizendo isso, que aí casa com essa parte anterior, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E a gente quer fazer um convite agora para você, uma reflexão, uma dinâmica que a gente pode fazer. Imagina por que Davi está dizendo assim, eu não temerei mal algum, ou seja, mais de um mal, vários mal, seja lá qual mal for, eu não temerei. E eu quero que você pare e imagine 2 exércitos. De um lado está você, do outro lado estão os males. Agora eu quero que você imagine na sua vida quais são os males que você está passando. Se for uma enfermidade, aí imagina assim, um soldadinho com enfermidade. Se for dificuldade financeira, imagina um outro soldado. Coloque ele no tamanho que você acha que é proporcional na sua vida. Ju, eu estou passando por um vale muito grande, um mal muito grande está sendo feito na minha saúde. Um mal muito grande na minha família está destroçada, eu preciso de um milagre para restaurar. Um mal muito grande de um relacionamento que a gente está sem perdão, eu queria me reconciliar com essa pessoa e isso não está conseguindo acontecer. Um mal muito grande de ansiedade e depressão, que aí você já vê ele como um grande soldado, tipo um Golias no exército. E aí você está imaginando esse grande exército avançando contra você e você está aqui, certo? Só que agora eu quero que você imagine o leão da tribo de Judá entrando do seu lado do exército. Entrando do seu lado do exército. E ele não tem um tamanho finito, como esses que você acabou de conseguir visualizar, né, amor? Deixa eu
Posso fazer uma imagem na minha cabeça? Pode. Você assistiu as Crônicas de Crônicas de Nárnia? Nárnia. Qual era a hora mais esperada? Era quando aquele leão ia surgir. aparecer, né? A luta, a batalha, tal. E de repente Vieram anjos, arcanjos, tudo, mas o maior de todos. chegou foi o leão. Essa é a ideia do leão de Judá, né? Chegando na nossa vida. E ele tá do nosso lado do exército, minha gente. Então, por que eu vou temer? É como a gente brincava no colégio e a gente tirava o time, né? Vamos aqui tirar para o ímpar para ver quem vai escalar o time. Você começava puxando o quê? Os mais fortes para o seu time. E de repente você dava uma sorte naquele dia e todo mundo que era mais forte ficou do lado do teu time. Você entrava para jogar, já fazia o quê? A gente já ganhou. Era ou não era? Era. E quando você ficava com o time fraco, você ficava olhando assim, caramba, meu time tá ruim, a gente vai, no instante a gente vai perder. Era isso, gente. Então essa mesma certeza a gente pode ter com Jesus jogando do nosso lado, do exército, que contra ele não tem nenhuma força possível, nem maior. Essa foi uma boa ilustração. Então, a vara e cajado que Miguel antecipou ali na frente, elas servem para essa proteção, né? Aquele guia, aquele cercar. A figura da proteção. Demais isso, a figura da proteção. E ele também diz em seguida que preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O que é isso, minha gente? Voltando nessa ilustração de guerra. Quando os soldados estavam ali esperando, porque ia ter um momento do confronto. Muitas vezes era assim, já tá vindo, come, se fortalece aí que a gente tem que ir para a batalha. Aí chega Deus e diz assim, calma, primeiro te assenta comigo, come comigo, se fortalece comigo. Ele prepara a mesa, e não é uma mesa qualquer, não é um pãozinho com água e vai-te embora, não, é um banquete. É uma coisa assim para significar o quanto Deus consegue, pode nos fortalecer. Era isso que eu queria colocar. O que é que significa um banquete, né? Uhum. Você não come um banquete todo dia. Você come uma refeição normal. Verdade. Toma um café, um almoço, como diz o outro, uma janta, né? Uma ceia. Mas tem dias que você pode ser convidado para um banquete. E no banquete, o que é que você vê no banquete? Fartura. Às vezes até o que você nem imagina que teria, tem lá. É verdade. Vai além da sua concepção. Ah, tem aquela comida, tem aquele negócio, tem aquele suco, tem aquela bebida. Banquete é isso, é fartura, algo muito maior. E essa mesa que ele prepara é um banquete. Ou seja, com várias... Chega num banquete para comer com pressa e sair, não. É para se deleitar, é para aproveitar, é para descansar. Isso. E nisso o Senhor vai ministrando ao nosso coração. Filho, filha, eu estou aqui. Olha tudo isso aqui, eu estou te fortalecendo. Né? Venha, é como se ele comigo. fosse o senhor do banquete, Isso. que é, né? É. E ele fica mostrando para você o que tem. Como um maître chega assim e diz, olha, temos isso aqui, temos isso lindo, aqui, né? temos isso aqui. E o Senhor está essa figura mostrando a você o que ele tem para você. Aonde acontece isso? No meio da vida, no meio dos inimigos, no meio da luta, no meio da batalha. Quando ele diz, prepara diante dos meus inimigos, ele está dizendo isso, é no seu dia a dia. No dia a dia de suas lutas, das nossas lutas. E aí você pode se É o que o perguntar, Senhor prepara. ô Gil, mas por que os inimigos? Né? A gente pode se perguntar, gente, a gente vive num mundo decaído. O pecado vive no mundo. Nós temos a natureza pecaminosa, por isso que Jesus veio e pagou o preço. Por nós, Isso, um preço que não exatamente. poderíamos pagar. Isso. Então vai acontecer isso. Gente, lembre, quando Jesus veio, ele teve inimigos, foi ou não foi? Ele foi crucificado, injustiçado, caluniado. Jesus teve. Então, se nós também temos, a gente tem que lembrar assim, se o meu Senhor teve, como é que eu que sou serva não serei poupado? Servo não serei poupado. Todos os que andam numa direção Oposta que o mundo prega, acertada, que é a verdadeira. vai receber o quê? Oposição. Claro. Está Neemias aí, lembra de Neemias? É. Oposição. Reconstruindo o muro e todo sempre mundo... você vai encontrar, e você sabe disso. Exato. Você encontra também a oposição. E às como vezes até o Salmo dentro, ajuda a gente né? a se comportar, como se comportar Isso. no meio disso tudo.
Perseverar, porque quando a gente sabe do chamado de Deus, não importa se a oposição vem de fora, vem de dentro, vem de baixo, vem de cima, vem de onde vier, você está com Deus e você continua seguindo. Porque pode de fato acontecer. Pode acontecer. Mas o Senhor que dá a vitória é aquele que caminha do seu lado. Verdade. Está lhe servindo aí um banquete para você ter força e seguir. Às vezes as pessoas dizem assim, poxa vida, quando eu conhecia Deus, ficou tão difícil agora, aconteceu isso, isso e aquilo outro. Não, não é que ficou difícil, não. É porque o pecado nos anestesia a nossa vista para as coisas erradas, as decisões erradas que tomamos, as atitudes erradas que tomamos. E quando vem o Espírito Santo, ele joga a luz. E aí, quando é a mesma coisa de você ter um quarto muito bagunçado, se ele não é bem iluminado, se você não usa muito ele, aí você só afasta um cantinho, deita ali e dorme, para você aquilo ali tá muito tranquilo. Mas quando você encontra a luz verdadeira, ela vem, ela ilumina tudo aquilo. Ela vai dizer assim, ó, tem coisas aqui que precisam mudar, eu não é? Você, poxa, mas eu tava bem aqui do jeito que tava, eu dormia. Pra que foi ligar essa luz? Pra que eu fui acender essa luz? Não, porque quando vier a limpeza verdadeira, vai ser muito mais lindo, mas vai precisar do processo. Isso. Então, como cristãos, nós vivemos processos e a gente não pode nem ficar triste por isso, porque, na verdade, o resultado do processo Amém. vai ser bom. Glória a Deus, é isso mesmo. E a gente vai caminhando agora para o final, onde vai falar sobre o quê? Unges a minha cabeça. A unção, né? A unção. Que importante isso. É porque depois da unção vem a ação. A unção é uma determinação, é uma preparação de Deus na sua vida para viver aquele momento. A história do povo de Deus, o que é que se ungia? Se ungia os objetos, se ungia tudo, era como se estivesse santificando aquilo ali, separando para o uso de Deus, para ser usado pelo Senhor. Você unge um pastor, uma pastora, numa ordenação, você está preparando ele, ou ela, dando a ela a unção de Deus para fazer a obra de Deus. Está sendo reconhecido. Né? Isso é vital porque, como o Pedro fala, nós somos sacerdotes, todos nós. Então, nós estamos aqui, fomos resgatados com um propósito e faremos as boas obras que Deus determinou que faríamos, certo? Queria citar aqui o exemplo, por exemplo, Céus Abertos, o Ministério lá da Paz de oração. Então, todo domingo e diariamente, tem pessoas que estão intercedendo por outras, estão exercendo o sacerdócio de intercessão, vamos dizer assim. E aí o que é que acontece? Eles precisam estar buscando essa unção em todo o tempo. Por quê? Porque como é que eu vou ministrar na vida de alguém se eu mesma não abasteci o meu tanque com o Senhor? Eu mesma não cheguei na presença do Senhor, busquei, me debulhei na palavra, busquei o Senhor em oração, escutei o direcionamento de Deus. Como é que eu vou entregar na vida de outra pessoa se eu não fiz isso? E aí não só para se você serve nos Céus Abertos, mas qualquer outro ministério. A gente precisa ter uma busca constante. Porque como é que eu vou entregar se eu não tiver recebido antes do próprio Senhor? Então é essa busca que a gente precisa fazer. Só para fechar isso aqui que a gente falou, é que essa unção, ela vem do Senhor, é dele que vem. Então, quando o salmista diz refrigera a minha alma, é porque essa unção vem dele, não vem de uma pessoa. Quando eu, como bispo, estou orando por alguém, por exemplo, ordenando uma pessoa, a unção não está vindo de mim, ela passa por mim. Eu não possuo essa unção, é o Senhor que faz. Amém. Então, tudo que o Senhor está fazendo na sua vida, a unção, ou seja, a capacitação que Ele está lhe dando, é Ele que está lhe dando. Nunca esqueça disso. Aleluia. Tudo vem dEle, dependemos dEle, e a unção vem dEle também. Exato. E aí, depois de falar sobre a unção, ele diz assim, o meu cálice transborda. Como é que uma coisa transborda, Miguel? É se você pegar ela... Quando está vazia? Quando está vazia, começa a encher e esborna. É um ponto que não cabe mais, né? Não cabe mais. Mas qual é a condição, como dizia, sine qua non, para que isto aconteça? É ter algo para encher, né? E nós somos, a palavra de Deus nos compara como vasos. Assim. Se está algo enchendo esse vaso, e esse vaso tem alguma rachadura, nunca vai transbordar, porque à medida que enche, está vazando. Mas não da forma como Deus quer.
Porque essa é uma rachadura que não retém a palavra de Deus, não retém o banquete do Senhor, né? É diferente da gente receber para transbordar na vida de outra pessoa. Então, por quê? Porque eu também preciso receber de Deus. Eu não sou uma pessoa que vou funcionar independente do Senhor. Eu preciso estar transbordando, eu não preciso estar cheia, eu preciso estar transbordando. E para estar transbordando, eu não posso ter o quê? Rachaduras. Se eu tenho rachaduras, eu não vou reter o que o Senhor ministrou primeiramente em mim. E tem algo muito importante nisso, do transbordar, que me ocorre. Porque quando eu transbordo, se eu estou aqui junto de você, quando eu transbordo da presença de Deus, Eu também não saio, né? está pegando em você também. É. Está pegando em quem está junto de você. Você Isso. transborda. Todos notam. Os outros recebem por causa desse transbordar na sua vida, na nossa vida. Eu Não creio. é verdade? Eu creio. E é mais uma vez aquela questão da satisfação plena. Porque é gente que vai receber de Deus e às vezes nem se dá conta disso, ou não tem uma gratidão pelo que Deus ministra na própria vida, não tem uma gratidão por ter sido salvo e fica com aquela constante falta de contentamento. Essa falta de contentamento é uma rachadura. A ingratidão é uma rachadura. A falta de memória pelas bênçãos já recebidas é uma rachadura. Então vamos, minha gente, fechar todas as brechas para a gente transbordar. Amém. Viu? Amém. Amém. Só assim haverá descanso. Amém. E aí, para finalizar o Salmo, tem esse versículo que é como um cântico que todos nós deveríamos cantar todos os dias. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa palavra certamente remete a algo inabalável, a algo que ninguém pode retirar, a algo que ninguém pode apagar. É justamente um selo de Deus. Deus entrega essa palavra para a nossa vida hoje. Escute agora recebendo sobre a sua vida. Certamente. É aquela carta endereçada que Deus veio e fez assim, selei. Certamente, com certeza. Com um selo celestial que ninguém pode romper. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias na minha vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, quanto ensinamento. Muitos. No Salmo de 6 versículos. Por isso que ele é a pérola dos salmos, né, Amém. João? Graças a Deus. Gente, a gente espera que você tenha aproveitado essa lição de hoje. Revise, leia de novo, traga para a sua vida, aplique no seu dia a dia. Eu não tenho dúvida nenhuma que sua vida vai ser abençoada. Amém. Amém? Então até a semana que vem, quando continuaremos salmodiando. Que a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Amém.